aqui é a Mariana Murtani do blog magialiterária.net. Bem-vindos a mais um vídeo do Veda. Falar sobre livros que me deixaram acordada, não apenas para lê-los, porque se um livro me deixa acordada para ler, ele já tá ali com 3 estrelas, já tá sendo bom pelo menos, só falta alcançar mais 2 para ser espetacular, maravilhoso e tudo mais. Mas, se um livro me deixa acordada para terminar a história, e depois que eu termino, ele ainda me deixa acordada pensando na história, às vezes com medo, ou simplesmente refletindo sobre a história, o negócio já, já atingiu um nível de 5 estrelas, mais favorito e tudo mais. Eu separei alguns livros aqui que me deixaram acordada, que me fizeram pensar sobre a história, mas que também em algum momento me deixaram com medinho. Tive sonhos com 3 desses livros aqui e não foram tão legais assim. Depois foram, porque depois eu pensei, caraca, eu pensei que eu tava dentro do livro, mas na hora não foi tão bom não. O primeiro, Red Hill, foi um deles. Eu sonhei que eu estava sendo atacada, que eu estava lá na casa, que uma das cenas acontecia e eu estava lá presente. E não foi muito legal. Não foi não, eu achava que eu tava morrendo, que eu não ia conseguir matar os zumbis. Esse é o livro da Jane Maguire, que é conhecida mais pela série Belo Desastre, Irmãos Maddox. Dessa vez ela vai mais pro sobrenatural, ela nos apresenta um mundo apocalíptico. As pessoas tiveram que se vacinar por conta de uma gripe, uma doença, alguma coisa assim. Só que isso tá tendo uma reação aí e as pessoas estão virando mortas-vivas, zumbis. Foi o primeiro livro de zumbis que eu li e eu amei. Ele realmente me deixou acordada, eu realmente sonhei com a história. Eu ficava imaginando o que ia acontecer, eu escutava um barulho. Foi muito engraçado porque, tipo, dava um barulho na história, acontecia um barulho na minha casa, na rua, eu ficava, gente, o que tá acontecendo? Mas realmente é um livro impressionante. Eu fiquei muito impressionada com a forma que a Jamie conseguiu apresentar uma narrativa que era dela, tinha características dela, mas muito inovadora. E são 4 ou 5 protagonistas aqui, a narrativa intercalada. Pessoas diferentes, futuros diferentes, desfechos diferentes. Ah, eu adorei. Todos os Nossos Ontens, da Kirsten Terhill, que é um livro que inclusive me fez chorar um pouco, que não é pra fazer as pessoas chorarem, mas no final eu estava nos momentos assim da vida, sabe? Que, bom, teve um encontro no final, umas mensagens no final, que eu chorei. Pois é. Me deixou acordada também por causa do choro, talvez. Mas principalmente por todas as mensagens que ele aborda. Não é um livro que deixa com medo. É um livro que fala sobre um futuro em que uma máquina do tempo foi criada, principalmente para impedir coisas, catástrofes e acidentes e tudo mais. Só que quando a gente mete a política no meio, né, gente? O negócio já desanda. E a gente tem a Anne, que está presa, que tem os documentos que são muito importantes. Ela está sendo torturada há anos já. Até o dia em que ela encontra um bilhete dela própria, para si própria. A partir dali ela sabe que ela já voltou no tempo várias vezes tentando impedir que a Cassandra, que é o nome da máquina, fosse inventada. Tem uma lista de coisas que ela já tentou fazer e que não deram certo. E a última opção que ela tem é matar uma pessoa. Uma pessoa que foi especial pra ela no passado, que apesar de todas as coisas, todas as mudanças, talvez ainda seja. E bom, ela talvez precise fazer isso. E no final tem... Ai, são cenas maravilhosas. Eu também... Vocês estão percebendo que eu não tô sabendo falar bem dos livros? A culpa é do Veda. Eu tô ficando confusa. Mas esses aqui tem resenha aqui no canal, então confiram lá, porque realmente vale muito a pena. E me fez chorar, mas não vai fazer vocês chorarem, provavelmente. Vai só uma coisa de momento. Zoo, do James Patterson e do Michael Ledwidge. É um dos meus livros favoritos da vida também. Mas essa história aqui fala sobre os animais. Imaginem se de repente, não de repente assim. Mas se os animais resolvessem revidar, ter o seu espaço no mundo novamente. Nós estamos em um mundo, numa realidade, em que os animais começam a atacar os humanos. Temos um cara que acredita que isso ia acontecer, ele tem toda uma teoria sobre isso, o pai dele já pesquisava, todo mundo achava que o pai dele era louco, várias pessoas de várias universidades não acreditam nisso, até que ele atinge um novo nível da pesquisa dele, outras pessoas começam a pesquisar sobre isso também. São várias teorias, são várias coisas que vão acontecer, tem ação também, e é um livro único, o que é maravilhoso, porque é um livro muito completo, todas as coisas estão encaixadas, só que a série vai além, a série já tá na 3ª temporada, que eu tô amando, que tá sendo a melhor temporada até agora, e olha que as outras duas eu já tinha gostado bastante, e realmente se tornou uma das melhores adaptações. Esse livro aqui eu tenho um carinho imenso por ele, porque ele traz uma crítica muito importante. Eu não posso falar porque, bom, eu daria um mega spoiler, mas realmente traz uma crítica importante, uma coisa que a gente deve refletir, que a gente deve pensar e que a gente deve agir pra mudar isso. As Gêmeas de Gelo, do S.K. Tremaine. Gente, esse livro aqui, ele tem umas imagens que eu não sei se vai dar pra mostrar. Não, que é sempre assim, né? A gente quer mostrar uma coisa, a coisa não aparece. Aqui, essa aqui, por exemplo. É uma imagem avulsa, né? Que você talvez olhe assim e fique, que é isso, Mariana? Por que você tá me mostrando isso? Mas você acompanha a história, queridos? Vocês vão ver que isso daí dá um medinho. Eu li à noite
Eu li sozinha em casa. Não foi legal. É uma das histórias que você fica olhando pra sombra e você acha que é uma outra pessoa e você lembra que você tem uma sombra, né? Começa a dar uns barulhos e já fica pensando o que tá acontecendo. Oi! Tá vendo, né? Minha própria mãe que ela faz. Já vou! Mas enfim, tem uma mãe, que não é minha no caso, mas é uma mãe que tem filhas gêmeas e que... ela tá rindo ainda aqui. É uma mãe que tem filhas gêmeas e que uma das filhas vai morrer. Eles sabem que aquela gêmea é aquela gêmea. Mas um dia, ela começa a dizer que eles estão errados. Que ela é a outra gêmea. A gente não sabe como que as gêmeas morreram até um certo momento da história. De repente, os brinquedos da filha aparecendo. E a irmã diz que tá brincando com a irmã e que na verdade ela é outra irmã. Que outra coisa aconteceu. Então vocês imaginam a cabeça da mulher como ela fica. Ela já perdeu uma filha, ela tem toda uma culpa que a gente não sabe por que ela acha que, né, que ela tem certeza que aquilo aconteceu por causa dela. Tem um marido que é meio estranho, e as coisas vão acontecendo, e tem essas imagens, e tem o final. Eu tenho uma teoria do final, que eu não sei se é verdade, porque o final não diz exatamente o que aconteceu, ele deixa meio no ar. Depois ele tem... Caraca, mãe. Já vou. Peraí, não faz isso comigo. Tô lembrando de como foi ler esse livro, gente. Enfim, meu almoço tá pronto, eu vou ter que parar, porque tem mais 3 livros. Mas eu vou resumir agora com essa frase que tá aqui, as 2 frases. Uma ligação inquebrável, uma verdade intolerável. É isso aí. O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, um livro que me surpreendeu demais. Aqui nós conhecemos o Jacob, um garoto que desde pequenininho escutou as histórias fantasiosas do avô sobre um orfanato e sobre crianças que tinham superpoderes. Tem alguém me olhando lá do outro prédio? Só que quando Jacob se torna adolescente, ele encontra o avô morrendo e o avô fala algumas palavras soltas pra ele que parecem ter importância, só que pra ele não fazem nem sentido. Essas palavras são pistas de um lugar que ele deve ir lá no país de Gales, e quando ele chega lá, as crianças estão com a mesma idade e tem toda uma coisa em volta dessas crianças e, claro, do orfanato da Senhorita Peregrine. Ele também é um livro que tem imagens. Essas imagens aqui, você sabe que é edição. Mas aqui, por exemplo, esse daqui é um garoto cheio de abelhas, esses daqui são gêmeos que não tem rosto. Tem um negócio nessa história que é um lado sombrio, que depois que você termina de ler, você fica, meu Deus, por que eu me senti tão assim? Porque não é pra dar medo, mas tem uma coisa meio sombria mesmo, sobre os poderes deles. Mexe realmente com a sua imaginação. E eu fiquei muito ansiosa pro filme, só que sempre que eu falo sobre decepção nesse canal, decepção é essa palavra que eu não gosto, decepção é essa palavra que é forte, eu falo de O Lar das Crianças Peculiares, que é a adaptação. Em Um Bosque Muito Escuro, da Ruth Ware, é um livro que também me surpreendeu, que também me deixou acordada e que também tem algumas coisas aí que ele não faz ficar com medo exatamente, mas meio com receio do que vai acontecer, do que aconteceu, e você fica num conflito de eu paro a história pra respirar um pouco, pra me preparar para o que está por vir, ou eu continuo assim mesmo, fico sem fôlego e tudo mais. Eu continuei. A gente tem aqui a Leonora, que vai ser convidada pra despedida de solteira de uma antiga amiga dela, que várias coisas aconteceram para que elas não fossem mais amigas, e tá tudo meio estranho. O cara que a menina vai casar era um antigo amor da Leonora, e ela não faz ideia do porquê que ela foi convidada, mas ela vai. Eu não sei nem explicar direito tudo que tá errado nesse final de semana, e que a Leonora continua nesse final de semana até que algo de ruim acontece. Né? E o problema todo é que desde o primeiro capítulo, se eu não me engano, a gente conhece a Leonora já acordando no hospital. A gente sabe que alguém morreu, a gente sabe que a Leonora pode ser suspeita de algo, e o resultado disso tudo é um dos melhores thrillers psicológicos que eu li na vida. Por último, meu queridinho Em Águas Sombrias. Gente, eu adoro esse livro. Eu já indiquei ele pra vocês milhares de vezes aqui no canal desde que eu li. Tem resenha aqui no canal também. É uma história que tem mais de 10 pontos de vista. É uma história que tem suspense. É uma história que tem muitas mensagens, que tem muitas coisas marcantes, que tem revelações, que tem segredos. A gente tem a Jules, que é irmã da Nell. Elas duas moravam numa casa, uma casa do moinho, que era próxima a um rio. Esse rio, a Nell sempre foi meio fissurada nele. Tem uma parte dele em especial, a parte que a Nell mais gosta, que é chamada pelos habitantes dessa cidade de Poço dos Afogamentos. Ao longo da história, várias mulheres foram encontradas mortas ali, várias mulheres se mataram ali, ou simplesmente se afogaram. E a Nell começou a pesquisar sobre a história de cada uma dessas mulheres. Só que aí, o que? Ela tá mexendo na ferida do povo da cidade. E de repente, ela aparece morta no rio. Então a gente começa a entender um pouquinho melhor da Nell,
pouquinho melhor da Jules, da filha da Nell e dos habitantes dessa cidade. Principalmente sobre as mulheres, as encrenqueiras, as mulheres que foram encontradas nesse rio ao longo dos anos. Tem uma grande crítica também nessa história, são vários personagens, uma narrativa maravilhosa. É uma leitura super rápida, você não consegue parar de ler. Eu também sonhei com essa história, eu sonhei que fazia parte dessa história. E eu falei lá na resenha, ou eu escrevi na resenha escrita, que a vontade que eu tive quando terminei de ler essa história, apesar de todas as coisas ruins que aconteciam, toda a carga que esse livro tinha, a minha vontade era de viajar pra cidade, pisar na lama do rio e inclusive nadar no rio também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que venham aqui nos comentários me contar quais os livros que deixaram vocês acordados. Não esqueçam do like, que é muito importante. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal para conferir todos os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima.